KZ S10 Pro em 2022. E aí, gente, boa ideia ou furada? E se você tem um S10 Pro, será que está ultrapassado? Será que está na hora de comprar um fone melhor? Bora descobrir. Bom, confesso para vocês que eu trabalho com os S10 Pro há muitos anos. Já vendi dezenas, centenas de S10 Pros e sempre tem um ali no meu armário. E faziam anos que eu não via uns S10 Pro. Eu fiquei pensando, cara, os S10 Pro era um fone tão bom na época que foi lançado e tá saindo tanto fone bom, tanto fone bom. Saiu o CCA CRA que eu fiz review recentemente. Tô com um Soundnote Zero aqui que é um fone sensacional e surgiu uma dúvida na minha cabeça que eu acho que é a dúvida de muita gente. Seria o S10 Pro ainda relevante em 2022? Bom, gente, posso dizer para vocês que eu tirei ele da gaveta, ouvi por 1-2 semanas e me surpreendi com o que eu encontrei. Vamos começar com a construção. Bom, em construção eu posso garantir que sim, o S10 Pro ainda é muito relevante. Cabos removíveis, né? Faceplate de metal, acrílico na concha interna, 5 drivers, para quem se preocupa com a quantidade de drivers, né? E ponteiras removíveis. Assim, é um feijão com arroz muito bem feito e é o que você espera nessa faixa de preço. Não tem muito como dar errado. E nas partes subjetivas da construção, que é conforto e isolamento, para mim pelo menos ele manda muito bem. É um fone que fica fixo no ouvido, é confortável, isola bastante ruído. Então nesse ponto eu não tenho o que reclamar. Não passei sufoco nessa 1-2 semanas que passei ouvindo ele. E foi bem sossegado. Agora em som, seria os S10 Pro relevante em 2022, né? Os S10 Pro, se eu não me engano, tá aí fazendo os seus 3 ou 4 anos, que no universo Hi-Fi são décadas, né? É tipo música pop, lançou 1 ano depois já tá velho. Porém, eu posso dizer que sim, ele continua bastante relevante, né? O mercado Hi-Fi é absurdo, lançamentos relevantes sem parar, um hype atrás de hype, e a gente acaba esquecendo dos clássicos. Os S10 Pro, TIM T2, Blombelly 03, a gente acaba esquecendo, como foi meu caso, a gente acaba subestimando eles, achando que vai ouvir eles e vai encontrar algo, uau, que horrível, como é que eu ouvia isso nessa época, o mercado melhorou muito. Mas não, são muito relevantes. Características sonoras, tem a clássica característica sonora da KZ, sonoridade bem energética, graves para frente, agudos para frente. Porém, a diferença dos S10 Pro para a maioria dos outros fones da KZ e CCA está na polidez, tá? Principalmente os fones lançados antes dos S10 Pro da KZ. Essa assinatura mais em V dos S10 Pro traz muitos benefícios, mas tem alguns problemas também. Os graves podem invadir os médios, os agudos podem ficar muito agressivos, os médios podem ficar muito recuados ou com timbre metálico esquisito. E no geral os S10 Pro dá uma polida legal nessas arestas, tá? Você tem uma assinatura engajante, uma assinatura em V, porém com graves mais focado nos subgraves, mais secos, rápidos, detalhados. Então é um fone que bate com força, mas ele bate e volta, ele não fica aquela embolação que os blonds muitas vezes ficam, que o Tanshin Tanya fica. Então ele tem graves com bastante textura, velocidade e detalhamento para o preço. Em relação ao timbre, eu acho muito bem julgado, acho melhor do que aquele médio grave muito gordo. São subgraves e um grave com uma textura um pouco mais seca. Bastante chão, bastante peso. E nos médios você tem algo interessante. Os médios geralmente são o calcanhar de Aquiles maior da KZ. Médios e agudos, né? E médio agudos. E o principal problema para mim com a maioria desses fones são médio agudos, gritões ou rasgantes. Guitarras que rasgam, que parecem gatos brigando num telhado, ou vozes sibilantes, fones gritões, né? Parece que o vocalista está tentando te deixar surdo. E os S10 Pro regula isso muito bem. Não só ele tem, sim, uma força a mais nos médio agudos para não deixar esses médios tão recuados, mas ele faz de forma, sim, na medida do possível para manter o controle. Escorrega? Escorrega. Alguns solos de guitarra, por exemplo, Blind Guardian, que tem uma guitarra com muito crunch, muita textura, uma distorção muito alta. Cara, eu vou testar médio se vai ficar ruim ou não no fone metálico, eu boto Blind Guardian. Não fica perfeito.
o que é natural da assinatura do fone. Mas no geral ele mantém o controle. E partindo para os agudos, aqui, cara, você tem, na minha opinião, algo muito bem feito. Detalhamento muito alto, imagem precisa, um palco sonoro relativamente aberto para um in-ear barato. Os agudos não me incomodam, geralmente os médios agudos me incomodam um pouco mais, os agudos altos eu acho que não se passam geralmente no brilho, não ficam algo muito agressivo, são neutros, nem a pau. Você percebe que tem um boost ali nos agudos, um boost nos graves, mas muito bem feito e controlado, com arestas, como eu disse, sem muitas rebarbas. Cara, assim, o que eu posso dizer pra vocês, gente? Como eu disse, eu fui ouvir o fone achando que seria uma porcaria em 2022, né? Achando que eu ia falar, olha, esqueçam isso, tem fones muito melhores. Em seguida eu fui olhar o preço dele, eu ouvi ele, vi que ele era assim ainda muito bom, e eu fui olhar o preço e o preço caiu, né? Os S10 Pro atualmente ali nas promoções com cupom estava saindo menos de R$120. Quando os S10 Pro lançou ele era quase R$200 para você importar, 170, né? Então, com essa queda de preço, eu acho que sim, ele se torna muito competitivo, se não o fone mais competitivo na faixa de preço, tá? Ele tem concorrência com Tânia, por exemplo, né, que tem uma assinatura um pouco mais musical e quente, mas o S10 Pro é mais técnico, detalhado e energético. Ele compete com o Shure da Moondrop, só que o Moondrop Shure é um fone diferente, é um fone focado nos médios, é um fone mais neutro, é um fone mais brilhante, é um fone mais técnico, né? Com uma construção pior, consideravelmente pior, quanto os S10 Pro, novamente, é mais energético. Então você acaba tendo sim mercado para os S10 Pro. Na verdade, eu acho que o maior concorrente dos S10 Pro seria o CCA-CRA, que chega perto da qualidade dos S10 Pro, ainda não chega lá, mas chega perto, e custa muito menos. Bom, gente, espero que eu tenha sanado todas as dúvidas, tá? Se você tem uns S10 Pro, eu não acho que você necessariamente precise de um upgrade. Se você quer testar algo diferente, sim, é uma boa. Se você quer comprar algo mais caro, upgrade para algo mais caro, sim, eu acho que é uma boa. Mas na faixa de preço dele, provavelmente você não vai achar nada muito melhor. Algo diferente? Sim. Muito melhor? Não. Se você pensa em comprar uns S10 Pro, tá? Se você está procurando um fone com uma assinatura energética nessa faixa de preço, mas ficando a dúvida, pô, já faz tanto tempo que ele foi lançado, será que ele é relevante? Sim, ele é relevante. Considere a compra dele, tá? E se você tiver dúvidas, deixe nos comentários. Falando em comentários, deixem os comentários mesmo assim, que ajuda o algoritmo. Deixem like, compartilhem. E se vocês não são inscritos, se inscrevam. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!